Irmãos, nós vamos continuando aqui nesse segundo vídeo, né? A segunda parte desse vídeo. Vamos continuar falando a respeito onde congregarmos então, né? Senão a Escritura realmente reprova e não aprova essa prática de templocentrismo, de templo, né? Feito pelas mãos dos homens. Então, sendo assim, nós sabemos que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Como eu ia falando aqui nesse primeiro vídeo, estamos falando aqui já na segunda parte, no segundo vídeo. Vamos falando aqui agora que os discípulos do Salvador foram aonde os discípulos se reuniam. E lá na casa onde eles se reuniam, existia o cenáculo, uma sala dentro da casa. É uma sala, é um cômodo de uma casa. Não é nada religioso. Está entendido assim porque eu li assim, está escrito assim na Escritura, para quem quiser ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então eles estavam aqui. Mas eles iam no templo também. Irmãos, eles foram no templo porque eles eram judeus, estavam lá no meio do seu povo, e o local que reunia muitas pessoas para ouvir a boas novas de salvação era no templo de Herodes, lá onde era o centro nervoso ali, onde era o local que as pessoas se reuniam. Então os apóstolos, tanto o Salvador como os seus apóstolos, foram algumas vezes no templo, não sendo eles donos do templo, e nem sentavam lá no altar, nas tribunas, como se diz, juntos com os escribas e com os fariseus. Eles foram lá falar das coisas do Salvador no pátio do templo. E os escribas e fariseus, a liderança religiosa, não aceitou. Expulsavam eles e prendiam os discípulos do Salvador. Então não venha dizer que os discípulos tinham comunhão com o templo. Não existe isso. Correto? Pedro e João foram lá na hora da oração, a nona, foram falar das coisas do Salvador, foram dizer aos líderes religiosos para eles se arrependerem por eles ter condenado e crucificado o autor da vida, o nosso Salvador. Para eles se arrependerem, se converterem dos seus maus caminhos, e assim vir o tempo do refrigério pela presença do nosso Salvador. Só é você ler em Atos capítulo 3, versículo 1 por diante, você lê tudo. E você vai encontrar, eles não foram lá orar, eles não tinham comunhão com o templo, nem com os indivíduos do templo. Os homens do templo eram inimigos do Salvador e dos discípulos. O discípulo é diferente deles, irmãos, e é diferente de vocês, líderes religiosos e protestantes, que vocês têm os templos de vocês, e vocês têm comunhão com o templo de vocês, com os líderes religiosos de vocês. Vocês são vocês, os discípulos são os discípulos. Não queira igualar os discípulos a vocês. Correto? Há uma grande diferença, 100% o contrário, vocês são dos discípulos do Salvador. Mas não é nem tanto disso que vamos falar. Nós estamos falando aqui a respeito de congregar. Congrega-se no entendimento. Correto? E aqui os discípulos se reuniram no cenáculo, na casa. Na casa. Numa sala na casa. Correto? Irmãos, mas alguém dirá. Alguém dirá. Não é isso? Irmãos, mas a casa do irmão foi feita pela mão dos homens. E aí? Deus também, como Deus não habita em templos feitos por mão de homens, ele também não habita em casa feita por mão de homem, no caso, na casa do irmão. Irmão, há uma grande diferença. Você não prestou atenção na diferença que existe. Ou seja, nós vamos nos reunir hoje na casa do irmão fulano de tal. Um exemplo. Na casa do irmão. Vamos hoje se reunir ali para sentarmos, conversar sobre a Escritura, né? Conversar algo relativamente
ao entendimento das Escrituras na casa do irmão. Não estamos dizendo que vamos para a casa de Deus. Não estamos dizendo que Deus está ali, morando ali naquela casa. Não, nós vamos para a casa do irmão. Entende? Há uma grande diferença. Ou seja, na casa do irmão não tem uma placa denominação tal, placa registrada tal. Não temos instituição. Nós estamos procurando imitar o Salvador e aos discípulos que imitaram o Salvador. Os discípulos também não tinham denominação. Eles não eram legalizados com os homens que nem vocês são neste sentido. Neste sentido, tanto é que eles eram chamados da seita dos nazarenos, segundo está escrito. Seita era algo que não era legalizado com o sistema da época. Então você é legalizado com o sistema da época de hoje. Então você não é chamado de seita, você é chamado de igreja, irmão. A sua igreja pequena está registrada no mesmo cartório, na mesma legalidade que o templo de Salomão, que é o templo de Edir Macedo, está registrado. A sua igreja pequena, o seu templo pequeno, irmão, está registrado no mesmo local, na mesma igualdade das igrejas do Valdomiro, do R.R. Soares, do Cila Malafaia, de tantos outros grandes homens, segundo o dinheiro, segundo a terra, eles estão aí registrados. E você faz parte do mesmo grupo e diz que não faz. Então os discípulos não fizeram isso, e nem nós que precisamos seguir o Salvador, não podemos fazer isso também. E não fazemos. Então nós não temos líderes religiosos, não temos um pastor homem acima de nós, não temos uma denominação, não temos um templo, não temos uma igreja constituída, registrada em cartório, com placa, com nome, com isso e com aquilo. Negativo, não temos isso. Por quê? Porque não precisa disso para servir o Salvador. Pelo contrário, se tiver isso, não pode servir o Salvador. Ou uma coisa ou outra. Não podemos servir ao Salvador e a essas coisas. Correto? Então, vamos prosseguindo aqui. Por exemplo, mas vocês reúnem na casa e Deus não... Não, meu irmão, nós não saímos, ou seja, eu estou em casa, aqui onde eu moro. Vou repetir, nós vamos para uma reunião na casa do irmão fulano de tal. Nós vamos sentar um grupo de pessoas, normalmente sem solenidade religiosa, sem preceito religioso, nós vamos sentar, conversarmos, lermos alguma coisa da Escritura e conversarmos sobre o entendimento das Escrituras. Isso é natural, os discípulos faziam isso. Né? Shaul chegou ali em Bereia e abriu as Escrituras e as pessoas estavam lá, conferindo com Shaul as Escrituras para ver se o que Shaul, que é Paulo, estava dizendo era realmente segundo as Escrituras. Isso é normal. Agora nós não saímos da nossa... Eu não vou sair daqui de casa para a reunião na casa do irmão fulano de tal, dizendo, nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos para a casa de Deus, nós vamos para o templo. Não, meu irmão, lá é a casa do irmão. E quer dizer que Deus não está lá? Não, não. O Criador habita dentro de cada um de nós. Mas se Ele habita dentro de cada um de nós, se eu for para o templo, Ele também está comigo. Tá não, irmão, que vocês expulsaram Ele de lá. Como é que Ele vai para lá de novo? Se às vezes que Ele esteve aqui na terra, Ele foi, vocês botaram para fora e terminaram matando. Então Ele não está lá. Até porque Ele disse aqui, eu vou ler aqui. Eu vou ler como Ele não está lá. Atos dos Apóstolos. Eu vou ler aqui para ver se Ele está lá. Atos capítulo 7, versículos 47, versículo 46. Este achou graça diante de Deus, lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Israel, que é o Deus de Jacó, está aqui na Bíblia. Mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. O Criador não habita em templos, em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Então, está aqui escrito desta maneira, que realmente o Altíssimo não está nesses templos denominacionais, denominações, templos religiosos. Então, se reunir na casa de um irmão,
nem é preceito religioso e nem é realmente algo solene, não. É coisa normal. E tanto faz ir como não ir. Isso não é uma coisa fanática, não é uma coisa preceito religioso que nem vocês fazem por aí, nas vossas denominações. Se a pessoa não for para uma denominação, na cabeça deles, a pessoa não é salva. Pelo contrário, se for, é que não é. Tem que deixar de ir, aceitar o Salvador e fazer aquilo que ele mandou, amar o próximo como a ti mesmo. Um novo mandamento eu vos dou, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Se vocês fizerem isso, amar uns aos outros como eu vos amei, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Não está dizendo se você for para um templo, se você andar com um livro debaixo do braço, você é reconhecido como um seguidor do Salvador. Não, é se você praticar o que o Salvador ensinou, o amor ao próximo. Assim eu li, assim está escrito. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Está escrito dessa maneira, o novo mandamento do nosso Salvador. Então, irmãos, sendo assim, nós temos algumas referências escritas no livro aqui, comprovando que estamos falando. Reunir na casa de um irmão é natural, é normal. Agora, ir para templo não tem nenhum lugar mandando ir. Mas tem proibindo, dizendo que o Altíssimo não está lá. E se você vai sabendo que ele não está lá. Correto? Então nós vamos ler aqui, em Romanos, carta aos Romanos aqui, capítulo 16, não é isso? Capítulo 16, versículo 5. Vamos ler aqui. Capítulo 16, versículo 5. Vamos ver o que Shaul diz aqui. Verso 5. Saudai igualmente a igreja. A igreja é o grupo de pessoas, o grupo de irmãos. Nós lemos aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Paulo dizendo: padeço no meu corpo, na minha carne, o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Em outras partes, Shaul diz: a igreja que somos nós, o corpo do Salvador, a cabeça do corpo é o Salvador. Correto? A cabeça da sua denominação, do seu templo, irmão, é o pastor presidente. A cabeça do templo de Edir Macedo, o templo que ele disse que era de Salomão, o cabeça é Edir Macedo. O cabeça da igreja do Valdomiro, o cabeça é Valdomiro. O cabeça da igreja do R. Soares é o R. Soares. O cabeça da igreja do Cila Malafaia é o Cila Malafaia. E assim, meu amigo, é esses tais e vocês das pequenas igrejas que o cabeça é cada um que vai no fórum e se constitui pastor presidente, e o cabeça da igreja é ele. Ele manda e desmanda. Mas o cabeça da igreja do Salvador, que são as pessoas que a ele servem, é o próprio Salvador. Assim eu li, assim está escrito. Correto? Então vamos ler aqui. Romanos capítulo 16, verso 5. Saudai igualmente a igreja, o grupo de irmãos que se reúnem na casa. Não é no templo não, meu irmão, é na casa. Está aqui escrito, ó. Saudai os irmãos que se reúnem na casa deles. Saudai meu querido Epineuto, primícias da Ásia para Cristo. Saudar os irmãos, a igreja, o grupo de irmãos que se reúnem na casa deles. Os irmãos se reuniam na casa deles. Não é na casa de Deus, não é no templo que vocês dizem que é de Deus. Não, isso não existe para o povo do Salvador. Isso é coisa para o povo de Constantino. Isso é coisa para o povo de Martinho Lutério. Isso é coisa para os protestantes, os católicos, que são a igreja católica, que é a mãe das igrejas do movimento, do segmento protestante, que é advindo de Martinho Lutério, que tentou uma reforma e não reformou foi nada, criou foi uma religião para ele e vocês seguirem. Sai dela, povo meu, diz a própria palavra aqui no livro do Apocalipse. Então, vamos prosseguindo neste terceiro vídeo agora que vamos fazer. Vamos tratar do mesmo assunto, se o nosso Criador assim nos permitir.